essa parte da salvação que diz respeito à nossa justificação, perdão dos pecados. E vamos então examinar, é muito vasto, nós teríamos que ter muito tempo para entrarmos nos detalhes a respeito deste assunto tão importante, mas vamos ver o essencial nessa doutrina tão importante. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 3. Você ouviu ontem que a obra da salvação é impossível para você. E eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nesta impossibilidade e mostrar como Deus graciosamente age unilateralmente por sua grande misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos justificando. Vamos começar lendo Romanos capítulo 3. Vamos começar no verso de número 10. Eu vou começar do verso 9. Que se conclui? Temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Até aqui o verso 24. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, imploramos, pedimos de todo o coração, humildemente, fala ao nosso coração, Senhor. Fala pela Tua palavra. Nós não merecemos que Tu nos fales nada, nem nos ensines nada. Não somos merecedores. Mas, Senhor, por Tua infinita misericórdia e graça, pelo amor que é peculiar do Teu ser, pelo zelo que Tu tens a Ti mesmo e a Tua glória, fala, Senhor, no nosso coração. E não só fala, mas age com poder pelo Teu Espírito Santo, de modo profundo no nosso coração. Faz isto, Senhor, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu santo nome, para a glória do Teu Filho bendito, nosso amado Salvador, Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu perguntar para você, você é pecador? Eu tenho certeza que não vai ter nenhuma dificuldade, você vai dizer, sou pecador. Aliás, se você chegar lá fora e perguntar ao primeiro que estiver passando lá, ei, você é pecador?
Eu tenho certeza que o cara vai dizer, sou, quem não é? Todos somos pecadores. Isso não é difícil de aceitar. Mas se eu fizer uma segunda pergunta, o quanto você é pecador? Aí talvez alguém me respondesse assim, olha, eu sou um bocado pecador, faço um bocado de coisa errada, é verdade, mas tem gente mais pecador do que eu. Eu nunca matei ninguém, nunca estuprei ninguém, eu não roubei, nunca roubei, assaltei banco, nunca fiz isso. Esses caras que aparecem no jornal, cortou os pedacinhos, eu nunca fiz isso com ninguém. Tem gente mais pecador do que eu. Talvez a jovem diga assim, eu nunca me prostituí, nunca rodei bolsinha lá na esquina. Tem gente mais pecador do que eu. Esse é o problema. Nós não temos visto um aprofundamento do que nós podemos chamar de convicção de pecado nas pessoas, porque elas pensam em termos de pecado, em quantos pecados ou quais pecados alguém fez. Mas a palavra de Deus não trata somente de quantos ou quais pecados. É verdade que tudo isso tem importância, traz agravamentos sérios, mas o que a palavra de Deus ensina mesmo diz respeito à essência do pecado, à raiz de todo pecado que subjaz lá dentro no coração das pessoas. Por exemplo, se eu pegar esse texto aqui, geralmente as pessoas ouvem, não é justo, não há quem entenda, não há quem faça, a garganta deles é sepulcro aberto, os pés deles são velozes para derramar santos, os seus caminhos. Então você lê isso aqui e pensa, não é para mim de jeito nenhum. Eu mesmo muitas vezes li e disse, boca cheia de maldição, de amargura, pés velozes para derramar, garganta sepulcro aberto. Não é minha não, minha garganta de jeito nenhum. Deve ser que eu estou falando daquele pessoal lá, terrível. Não é comigo. Nada mais errado. Isso daqui é uma radiografia espiritual, vamos chamar assim, de cada um de nós. Lá na Bahia, há um tempo atrás, negócio da renovação, desses movimentos carismáticos e tal, chegou um indivíduo lá nas igrejas pentecostais, dizendo que tinha o dom da radiografia espiritual. É sim. Então ele chegava nas igrejas, fazia aquela fila enorme. Então quando a pessoa chegava diante dele, ele fazia assim, literalmente. Eu estou falando, foi assim. Aí dizia assim, olha, o seu homem espiritual está aqui. Mais ou menos, seu homem espiritual está aqui embaixo. E tinha outro que ele dizia, seu homem espiritual está lá no chulé. Eu conheço um amigo meu, que era pastor, entrou na fila, e quando o homem disse que o homem espiritual dele estava lá embaixo, ele ficou com tanta raiva, e deixou a igreja. Hoje nem é pastor mais, é confusão na sua mente. Mas veja, eu não precisava desse dom para ver, não. A Bíblia está mostrando a radiografia aqui. Se alguém quisesse ver você por dentro,
Ia dizer, olha, eu estou vendo o seguinte, sua garganta é podre igual sepulcro aberto, seus pés, é isso aqui, é isso aqui. Ninguém escapa. E veja que o Senhor Jesus confirma isso. Se você abrir Marcos, lá no capítulo 7 de Marcos, o que é que o Senhor Jesus diz? Ele diz o seguinte no capítulo 7 de Marcos, a partir do verso 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então o que o Senhor Jesus está dizendo é que de dentro, é lá dentro do coração dos homens. Ele não diz assim, de dentro do coração de alguns homens. Não, ele está dizendo de dentro do coração dos homens. Toda essa imundície, todos esses pecados estão dentro do coração dos homens e contaminam o homem, ou os homens, todos. Meus queridos, nós trazemos de nascença já, quer dizer, quando somos concebidos, recebemos a imputação do pecado de Adão sobre nós. Eu sei que esse é um assunto difícil, quando a gente olha um bebezinho, uma coisa tão chuchudazinha, rosinha, bonitinha. O J.C. Ryle, um grande escritor, alguns livros já estão publicados, não sei se da Fiel tem também, um bispo anglicano, ele conta num dos seus livros que foi visitar uma mãe que tinha tido um bebê. Aí então ele chegou, ai pastor, que bom o senhor veio visitar o nosso bebê, veio ver o nosso anjinho, que coisa linda. Aí ele foi, com aquela barbona dele. Quando chegou lá, estava o berço, tudo decorado, bonitinho, o berço, e estava lá o bebezinho, chupando, coisinha linda. Aí ele olhou e disse, muito bem, estou conhecendo o seu monstrinho. Ai, que isso, pastor? Mas ele estava querendo dizer exatamente isto, aquele bebê tão lindinho e toda a miséria do pecado no coração dele. Será? Se você abrir o Salmo de número 58, versículo 3, você vai ver quando é que começa essa miséria toda. 58:3 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Desde quando é que começa? Desde a concepção. A Bíblia diz que a estutícia está ligada ao coração da criança, diz Provérbios. Então, meu querido, a questão não é quantos pecados, quais, como a criança nem teve oportunidade de praticar, mas o pecado está dentro dela. Então você precisa entender que não é uma questão de contar, deixa eu ver quantos pecados não, você tem toda a imundícia do pecado, prostituição,
adultério, lascívia, loucura, tudo aquilo, aquela lista terrível que lemos, e esta aqui, não entende nada a respeito de Deus, não busca Deus, não faz o bem, garganta sepulcro aberto, língua urde engano, veneno de víbora, boca cheia de maldição e de amargura, pés velozes para derramar sangue, caminho para destruição e miséria. Isso é o ser humano, é a natureza humana corrompida, com toda essa disposição para o mal. Então, querido, diante dos olhos de Deus, os olhos santos de Deus, é assim que você é. E vou dizer uma coisa, a Bíblia, a palavra de Deus diz que esta situação naturalmente provoca a ira de Deus sobre a sua vida. Ele é obrigado a irar-se contra você por causa da sua justiça. Se ele não fizer isto, ele não será justo. É por isso que a Bíblia diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. O Salmo de número 7 fala desta atitude inexorável do ser santo de Deus contra os pecadores. E diz assim, Salmo 7, a partir do verso 11: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. A gente sempre ouve falar: oh, Deus é amor, Deus é amor. Veja lá, ele não vai causar dano a ninguém. Eu me lembro quando eu pregava, eu dizia: Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, as pessoas vão por elas mesmas. Que coisa nenhuma. Veja o que diz o capítulo 9, versículo 16: Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Agora veja o verso 17: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus vão sozinhos, coisa nenhuma. Deus vai jogar no inferno. O Senhor Jesus diz: não, olha, não tema aquele que pode fazer mal ao corpo, não, se referindo a Satanás. Tema aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. É Deus. Então, você não pode esquecer que Deus é justo e juiz. E ninguém em pecado pode subsistir, não pode. Caso contrário, a sua justiça estará em jogo. Quando Isaías teve a visão lá no templo do Senhor, que ele teve a visão da glória do Senhor naquele templo, ele então, ai de mim, que caiu desesperado, ai, vou perecendo. É como se ele dissesse: eu sei que vou perecer, eu tenho que perecer, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Se ele não me matar agora, diante da sua glória e da sua justiça, está tudo errado.
E ia mesmo. Ele ia ser consumido naquela hora. Um anjo correu e pegou com uma tenaz a brasa viva do altar e purificou sua iniquidade. Não há quem subsista diante da glória, da santidade terrível, gloriosa de Deus. Nenhum pecador pode subsistir. Por que ele não lhe consome? Por que ele não destrói agora? Por que você não morreu hoje, consumido pela ira de Deus? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. É mais uma oportunidade, mais uma manifestação da sua graça. Mas a ira está aí. Passou o dia, você debaixo da ira, vai dormir de noite debaixo da ira de Deus. Se não tem o Filho de Deus, se não tem a Cristo Jesus, se não é um ser justificado, você está debaixo da ira de Deus. Muito bem. Agora nós vamos falar da justificação, do perdão, da salvação. Você é um ser podre, imundo, morto, em delitos e pecados, não entende nada a respeito de Deus e nem deseja buscar Deus. Uma vez, só fazendo um parênteses, alguém me disse assim: peraí, pastor, olha, aquelas freiras, o senhor já viu a devoção daquelas freiras? Como elas buscam a Deus? Como é que ninguém busca a Deus? E então eu tenho que dizer para aquela pessoa: busca nada. O que ela está buscando ali é o Deus que ela concebe, da sua própria mente, da sua própria concepção. Sabe qual é o Deus que ela concebe e a quem ela serve, dedica tudo? É um Deus que ela pode botar no bolso da batina dela. É um Deus que tem que aceitar o esforço delas, toda a obra que elas fazem. Esse Deus ela aceita, esse Deus ela busca. Mas se você disser para ela: minha irmãzinha, freirinha do coração, deixa eu lhe dizer, cada vez que você faz obra tentando agradar a Deus, mais Ele lhe odeia, mais ira tem na sua cabeça. Porque Deus não aceita, é uma abominação para Ele o ímpio tentar comprá-lo com suas obras. É uma coisa terrível, mas é o que diz a palavra do Senhor. Eu anotei um texto aqui, que se eu achar eu mostro, que eu achei interessante. Eu vi hoje esse texto, tanto papel. Deixa eu ver se é Provérbios, se for bem, senão não tem importância. Provérbios 19, acho que é, ou 15, 19. Cadê? Espera um pouquinho só. É rapidinho, se eu achar bem, senão não tem importância. Deixa eu ver se é 15, 8 ou 9. É, isso mesmo. Obrigado, irmão. É bom a gente contar com um cabra bom de Bíblia. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Então, eu dizer para ela: o sacrifício do ímpio é abominável para Deus. Se você disser isso, ela diz: ah, não, meu Deus não é assim não. Mas o que a palavra de Deus então diz é isso: ninguém busca Deus, nenhum sequer. E toda a mente está reprovada. A palavra de Deus diz que
ele não entende as coisas de Deus, não pode compreendê-las. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, então não pode. Essa é a condição do pecador. Um réu condenado no banco dos réus, pronto para receber a execução, a sentença de morte, de condenação que já existe sobre ele. E o texto diz, com a boca calada, né? O verso 19 diz, e se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Essas são expressões do tribunal. Mas aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus, por sua graça, misericórdia infinita, quis salvar pecadores. Milhares, de todas as raças, tribos e nações, de toda parte, em todo o mundo, Deus escolheu um povo que Ele quis salvar. Desde a fundação do mundo, Ele determinou salvar este povo. De modo que você está ouvindo a notícia de que existe uma possibilidade gloriosa de você escapar do juízo e da condenação. Deus quis salvar pecadores. Esta é a boa notícia, é a boa nova, é isso que é evangelho, boa nova. Deus quis salvar pecadores. E a salvação de Deus não podia ser passar a mão para a cabeça e dizer, vou fazer vista grossa, faz de conta que eu não vi nada, você está perdoado. Não. Custou caro para que Ele pudesse salvar esses pecadores. O seu Filho bendito, segunda pessoa da Trindade, aceitou a proposta lá na eternidade de redimir este povo, de na plenitude dos tempos deixar a sua glória e fazer-se como um deles, em carne, contudo sem pecado, identificado com eles nas suas fraquezas e limitações. Fraquezas, quando eu digo aqui, são as fraquezas da carne sobre o pecado. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, fala das enfermidades da carne. Não é doença, não. São as limitações que o pecado jungiu, trouxe ao homem. Por exemplo, cansar. O Senhor Jesus cansava? Cansava. Cansou, sentou no poço, estava com sede. A Bíblia diz que ele era o servo sofredor. Sofrimento é o que foi colocado, imposto pela condição de pecado. E ele sofreu. A Bíblia diz que ele sabia o que era padecer. Então ele se identificou conosco em tudo, exceto no pecado. Exceto no pecado. Ele nunca pecou. Ente santo de Deus. O Senhor o preservou na concepção, no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Ele nunca pecou. Mas ele veio para realizar esta obra de salvação. E ele sabia que veio por causa dos eleitos de Deus. É tão maravilhoso estudar na Bíblia as pistas que a palavra de Deus dão de que o Senhor Jesus sabia perfeitamente que era pelos eleitos que ele haveria de morrer, que a sua expiação, quer dizer, a sua obra de salvação seria não para todos os homens indistintamente, mas para os eleitos de Deus, o povo eleito de Deus. Ele a princípio os chamou, por exemplo, os que são de Deus.
Ele disse para os fariseus, os que são de Deus, compreendem a minha linguagem. Sabe por que vocês não compreendem? Porque vocês não são de Deus. Depois lá para frente ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. E disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele diz: vós não sois das minhas ovelhas. Ele fala para os fariseus. Em outra oportunidade, a Bíblia fala dos filhos dispersos, que ele veio reunir. Assim nós percebemos que ele tinha plena consciência de que era por eles que ele haveria de morrer. Se você estudar com vagar a palavra de Deus, você vai ver que de fato, a expiação de Cristo foi em favor dos eleitos de Deus, do povo escolhido de Deus. A Bíblia diz: aos que amou, amou-os até o fim. E ele identificava estes como aqueles que o Pai lhe deu. E ele foi até a cruz para substituí-los lá na cruz. A morte de Cristo é uma morte substitutiva. É isso que quer dizer morte vicária. Você certamente já ouviu falar do vigário ali da esquina. Por que ele tem o nome de vigário? Porque ele se intitula o substituto de Cristo. Ele é o vigário de Cristo. A palavra vigário vem de vicário. A morte de Cristo é vicária, substitutiva. Ele substituiu lá na cruz os eleitos de Deus. Isso quer dizer que todo o meu pecado, todo o seu pecado, se você já tem plena confiança do perdão gracioso de Deus, do lavar regenerador do Espírito Santo, da purificação no sangue de Cristo, você pode ter certeza, Ele substituiu você lá na cruz. Quando o apóstolo Paulo diz: Ele morreu por mim, ele está dizendo que a morte do Senhor Jesus não foi uma coisa geral, assim, sem conhecer ninguém. Não, ele era Deus, ele sabia perfeitamente aqueles a quem ele estava substituindo. Eu gosto de pensar que o Senhor lá na cruz pensou em mim. Eu gosto daquele canto que diz: Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em nós. Ele pensava. Eu penso que Ele balbuciou entre gemidos o meu nome, o seu nome, entre gemidos por causa dos meus pecados, dos seus pecados, cada um deles. O Pai foi colocando sobre ele, durante 3 horas, ele recebeu a iniquidade de nós todos, todos os nossos pecados. Ele sorveu até a última gota o cálice da ira de Deus que era contra nós. Toda punição, todo juízo, todo castigo que era meu, que era para mim, Deus colocou sobre ele. Ele pronunciou uma palavra na cruz que diz assim: está consumado. Essa é uma palavra em grego, a palavra do grego é tetelestai.
Ele clamou lá na cruz: Tetelestai. Quer dizer, está consumado, totalmente pago. Se você abrir em Colossenses, abra lá em Colossenses, você vai ver uma expressão aqui muito importante para você entender plenamente o que significa esse tetelestai. No Colossenses, o capítulo 2, no versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Você sabe, o apóstolo Paulo tirou esta expressão de um costume da época, que era o seguinte: o cabra fazia todo tipo de mal, de coisas erradas, e matava, fazia o que for. Aí ele era preso. Então ele era colocado na prisão. Hoje, se você for visitar a gente na prisão, você não sabe o que a pessoa fez, né? Você pergunta: o que você fez? Fala: não fiz nada. Esse pessoal aí, tudo errado. Mas lá não tinha, você não precisava perguntar nada, não. Quando você chegava na prisão, do lado tinha uma lista chamada escrito de dívida e relacionado todos os pecados. Então você visitava o preso e disse: ele lia tudo. E o cara não podia falar nada. Quando ele cumpria a pena, então era tirado aquele escrito e ele comparecia diante do meirinho. Lá, o camarada disse: cumpriu a pena, muito bem. Pegava aquela pena enorme, né, do inteiro, e escrevia embaixo: tetelestai. E pode ir embora. Eu quero ir embora com aquele escrito de dívida. O que o Paulo está falando? Ele tomou um escrito de dívida que era meu, que era seu, com todas as misérias, cravou na cruz e escreveu embaixo, não com tinta, mas com seu sangue: tetelestai. Totalmente pago. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado naquela cruz. E você não imagina o valor deste sangue divino, puro, santo, sangue de Cristo. No Velho Testamento havia uma figura também muito interessante e importante. A arca foi construída e foi feita uma tampa que se chamava propiciatório, com 2 querubins, assim com as asas, e olhando para dentro da arca, os querubins. E o que é que tinha dentro da arca? A Bíblia diz que dentro da arca tinha as tábuas da lei quebrada, um pote contendo maná, porção de maná, e a vara de Arão que florescera. Estava dentro da arca. O que isso significa? O que representa isso? Era chamada Arca do Testemunho, porque isso testemunhava o pecado de rejeição do povo. A tábua quebrada, eles rejeitaram a lei de Deus. O pote de maná, eles rejeitaram a provisão de Deus. Esse maná deu fastio. Rejeitaram. E a vara de Arão, eles rejeitaram o governo de Deus. E os querubins da justiça e da retidão, olhando para o testemunho de pecado, de rejeição, de rebeldia do povo. Mas aí o sacerdote vinha com sangue e botava sangue no propiciatório, naquela tampa.
E então o querubim da retidão e da justiça, olhando, ao invés de ver o testemunho de pecado do povo, viu sangue, e a ira de Deus era aplacada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote das nossas almas. Ele entrou no santo dos santos, do santuário de Deus nos céus, com o sangue precioso, e colocou no propiciatório de Deus. E esse sangue é que nos livra da ira de Deus. Então, o que quero agora mostrar sobre o que é a justificação? A justificação significa um pecador eleito de Deus, que, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, convicto dos seus pecados, com um arrependimento profundo no seu coração, assentado no banco de réus, no tribunal de Deus, o juiz assentado lá, o Deus supremo, justo juiz, a lei testemunhando contra ele e pedindo a morte, a condenação por causa dos seus pecados. E então entra o Senhor Jesus no tribunal, com suas mãos feridas, seu lado ferido, e aponta para o sangue. E então este pecador, por meio da fé, arrependido, clama: Senhor Jesus, sê propício a mim, pecador. Senhor Jesus, sê propício a mim, pecador. E o Pai, justo juiz, simplesmente declara o réu totalmente perdoado, absolvido. Mas não fica só aí, não. O recebe como filho, por espírito de adoção, pelo espírito de adoção, ele recebe como filho. E um pecador miserável, desgraçado, pronto para morrer, sai livre do banco dos réus, do tribunal, para a casa do juiz, para a casa do juiz, que agora é seu Pai. É isto que é a justificação e salvação de Deus. Não é como alguns ensinam, ser uma graça infusa. A Igreja Católica ensinava assim, ensina até hoje, que a graça perdoa os pecados, mas ela é infusa, é colocada lá dentro do coração e capacita a pessoa, agora regenerada, a fazer boas obras, que são obras meritórias para ajudar na sua completa salvação. É isso que a Igreja Católica ensina. Então ninguém pode dizer: estou salvo já. Não, não. Você ainda tem que fazer obras meritórias para ver. E se não der, o conjunto das obras não deu, aí você vai para o purgatório para completar. Toma-lhe fogo na alma até aí então ser recebido no céu. Está por fora, não é isso? A obra de Cristo foi completa, tetelestai, totalmente pago. A justificação, então, queridos, não tem nenhuma cooperação de obra de ninguém. É por meio da fé que um pecador, crendo na obra de Cristo como suficiente obra de salvação, recebe da parte do Pai a declaração: você está
justificado, perdoado e coberto com a justiça de Cristo. E assim você que foi substituído por Cristo na cruz, que estava em Cristo lá na cruz, é perdoado dos seus pecados, é justificado e feito nova criatura. Não é maravilhoso? Talvez você pergunte assim: mas como é que eu faço? Você não disse que eu não podia fazer nada, que não tinha nada a fazer. Como é que eu vou ter essa fé? Essa fé para crer em Cristo Jesus. Você tem razão. Essa fé não vem de você mesmo. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas veja, diz, é dom de Deus. É dom. Então, se é Deus quem dá a fé, o que é que um pecador tem que fazer? Suplicar. Suplicar com desespero de alma, com uma angústia no coração. Se eu fosse você, eu não pensaria em outra coisa daqui para frente. E o que eu desejo é que o Espírito Santo lhe leve a essa angústia mesmo, para que você ore dia e noite, dizendo: Senhor, dá-me desta fé. Eu quero crer no Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu quero crer nele como meu Salvador pessoal, em tudo que ele fez por mim na cruz, para que eu receba perdão dos pecados, receba esta declaração tão gloriosa do justo juiz. Para mim, eu que sou um réu, pecador, perdoados te são os teus pecados. Você está livre, salvo por minha graça, por meio da fé no meu Filho. E de hoje em diante, você não vai voltar para a penúria, perambulando pela rua como um perdoado sem destino. Você, do tribunal, vai para a minha casa, porque de juiz, eu agora passo a ser seu pai. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Só Deus pode fazer isso, pela obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Se você é um eleito de Deus, você vai receber esta palavra e vai começar a buscar de todo o coração o perdão de Deus para a sua vida. Vai reconhecer profundamente os seus pecados e vai entender que não existe no mundo, em nenhum outro lugar, solução para a sua situação, senão aos pés de Cristo. E rogar de todo o coração que Ele tenha misericórdia da sua vida e lhe salve. Vamos orar. Nosso Deus, Pai, como é bom poder lhe chamar de Pai. Ah, Senhor, um miserável pecador como eu, que fui réu, mas agora, pela graça de Cristo e pelo seu sacrifício, por seu sangue derramado na cruz, eu posso chamar-te de Pai. Oh Senhor, a eternidade inteira não será suficiente para te agradecer e glorificar teu nome por esta graça, por teu amor eterno por mim. E Senhor, eu sei que muitos que estão aqui nesta noite
também pode ter consciência disto e glorificar o teu nome, porque o Senhor já manifestou esta graça de um modo maravilhoso na vida deles. Mas eu sei que há também aqui jovens que precisam, mas necessitam, carecem muito de que o Senhor opere na vida deles, meu Deus. Esta mesma justificação, estão debaixo da ira de Deus, sob condenação, angústia na alma por causa dos seus pecados, não têm certeza da salvação, estão perdidos. Meu Deus, tem misericórdia. Não foi à toa que vieram aqui. Eu creio na tua santa providência. Tu os trouxeste aqui para ouvir a tua palavra. Faze-a efetiva, poderosa nestes corações. Constrange-os, leva-os ao arrependimento e concede-lhes graciosamente o dom da fé, para que creiam em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e recebam a maravilhosa, gloriosa justificação do Senhor e sejam adotados na grande família da fé. Oh Senhor, eu os encomendo a tua graça e sei que o Senhor os perseguirá até que sejam chamados eficazmente pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém.